Olá, boa tarde para você. Durante 12 dias, Belém se torna o epicentro das discussões climáticas internacionais por conta da COP30 que está começando hoje. Representantes de mais de 190 delegações estarão presentes na capital paraense para debater questões climáticas cruciais. A escolha da cidade como sede está diretamente ligada à sua localização estratégica no coração da Amazônia. O evento reúne ambientalistas, membros da sociedade civil e líderes globais em busca de alcançar consensos importantes. Um dos principais desafios é assegurar que os países cumpram os acordos firmados durante as reuniões, especialmente devido à falta de mecanismos punitivos para aqueles que não aderirem aos compromissos assumidos. Confira agora outros destaques do dia. Novembro Azul. Cubatão realiza campanha sobre a conscientização ao câncer de próstata. Comissão Especial de Vereadores se reúne com líderes comunitários e representantes da MRS para tratar assuntos da frentona na Vila dos Pescadores. O balanço do governo federal no primeiro domingo do Enem 2025. O tema da redação deste ano: perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. 10 de novembro de 2025, segunda-feira, segunda semana de novembro. Por aqui, as notícias de Cubatão e do Legislativo da cidade já está no ar. Ontem, diversos estudantes estiveram realizando a prova do Enem 2025. Cada um deles responderam questões de ciências humanas, linguagem, além da redação, que esse ano o tema foi Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Como de costume, no Exame Nacional do Ensino Médio tiveram os atrasadinhos do Enem, aqueles que foram eliminados por conta de diferentes motivos. Quem acompanhou todas essas informações com base do governo federal é o repórter Lucas Sena. Oi, Lucas, boa tarde. Olá, Jefferson, uma ótima tarde a você e a todos que estão acompanhando a primeira edição do Últimas Notícias. 3,5 milhões de pessoas participaram do primeiro dia de provas do Enem. O total de inscritos foi de 4.800.000 pessoas. Ou seja, 73% dos inscritos realizaram a prova, que abordou linguagens e ciências humanas e teve como tema da redação perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. A taxa de abstenção da prova foi de 27%, próxima da taxa do ano passado, que foi de 26,6%. A prova foi aplicada em 1.805 cidades, envolvendo 300.000 pessoas. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, na coletiva de imprensa depois da prova, 3.240 participantes foram eliminados por não atenderem às orientações dos fiscais, utilizarem materiais impressos, saírem dos assentos fora do horário permitivo, estavam com equipamentos eletrônicos ou deixaram o local da prova portando o caderno de questões antes dos 30 minutos do final da aplicação. O ministro da Educação falou sobre esse primeiro dia de prova. Exige de todos nós brasileiros um olhar muito cuidadoso, porque primeiro a preocupação, o país começa a inverter um pouco a sua curva etária, né? A expectativa de vida é muito maior, então exige políticas públicas importantes para acolher esse público. O ministro também falou que o gabarito com os resultados das provas poderá ser disponibilizado na quinta-feira a partir da 13h da tarde. Vale lembrar que o segundo dia de aplicação do Enem será no próximo domingo, dia 16, onde serão abordados ciências da natureza e matemática. De volta aos estúdios com você, Jefferson Santos. Muito obrigado, Lucas. Falamos agora de saúde do homem aqui em Cubatão, porque unidades de saúde do município estão reforçando as ações de prevenção e também de conscientização sobre o câncer de próstata. As unidades de saúde de Cubatão, durante o mês de novembro, estará realizando várias séries voltadas ao Novembro Azul e a importância da conscientização do exame do câncer de próstata. Novembro Azul é um momento para que o homem possa se cuidar, fazer os seus exames, e a gente começa as atividades do mês de novembro nas unidades. Hoje estamos na unidade aqui da Água Fria, falando a respeito do que vai ser feito para a comunidade. É importante que o homem participe, não fique preocupado com a questão da masculinidade. Preocupe-se com a sua saúde
venha e participe. Prevenção é o melhor caminho para manter a saúde em dia e essas atividades vão o mês todo. Com certeza, a prevenção é sempre o melhor caminho. Ainda no mês de novembro teremos muitas atividades, não só nas unidades, mas como também novamente lá no Parque Anelinas com as carretas de exames voltadas para a saúde do homem e também da população em geral. Importante a gente falar para a população que é totalmente gratuito, né? 100% gratuito. Se tiver dúvida, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa, do seu bairro, do seu território. Pergunta quais são as atividades, quando elas ocorrerão e também pode conferir no site da prefeitura ou nas redes sociais. Além da água fria, são várias espalhadas pela cidade. E nós temos 18 unidades, né? Então as unidades elas estão prontas, preparadas para receber o homem e fazer o seu atendimento, as orientações, tudo que for necessário. Kelly Cristina é enfermeira da Unidade de Saúde da Família, lá na Água Fria, e deixa claro que a prevenção é o melhor caminho. É a importância de prevenir, né? Essa é a palavra, prevenção. É por isso que nós estamos sempre buscando levar a informação para que os homens quebrem esse tabu, né, de se cuidar, de buscar tratamento para a sua própria saúde, né, e a importância da comunidade entender que nós estamos abertos a dar informações, a tirar as dúvidas, né, e levar a esse conteúdo de se cuidar. Né, de não ter receio de vir atrás da informação, né, para que assim possa ter o cuidado necessário, prevenir antes de ter que remediar. Né. Até para deixar o telespectador ouvinte bem mais tranquilo, é um exame simples? Como é que funciona? É um exame tranquilo, é um exame simples. Tem a característica antiga, né, que as pessoas ficam, mas fazer o exame porque é constrangedor. Tem situações que são constrangedoras que são necessárias para que a gente evite problemas maiores na nossa saúde. Tem os exames que você faz aí, o exame de sangue também, que você pode estar realizando, os homens estão realizando, né, para que assim a gente tenha essa prevenção, essa é a real, né, quebrar esse pensamento de não vou realizar por conta de preconceito, e sim vou fazer para cuidar daquilo que eu preciso, estar bem com a minha saúde. A Comissão Especial de Vereadores que está debatendo sobre as responsabilidades da Ecovias Imigrantes recebeu moradores de bairros que margeiam as rodovias e fizeram diversos apontamentos. Ocorreu na Câmara de Cubatão a 5ª reunião da CEI, Comissão Especial de Inquérito sobre as responsabilidades da concessionária Ecovias sobre os danos causados aos munícipes da cidade, notadamente das enchentes, a obstrução do acesso e saída dos moradores aos bairros da margem do sistema Anchieta Imigrantes e ainda os impactos socioambientais da construção da 3ª pista da Imigrantes. Representantes dos bairros Ponto Final da Vila Esperança, Cota, Caminho 2, Vila dos Pescadores, Ilha Caraguatá e Vale Verde marcaram presença e falaram bastante sobre os problemas que estão enfrentando. Sim, são vários bairros que sofrem com a Ecovias. O Vale Verde eu venho acompanhando desde 95, tive reuniões com a Ecovias. A Ecovias sempre promete, mas infelizmente ela nunca cumpre, ela nunca realiza realmente as demandas do bairro, nunca resolve, né? Ultimamente nós tivemos com eles, mandaram engenheiros no bairro, andamos no bairro por diversas vezes, 2023, 2024 e esse ano também, mas infelizmente a Ecovias não resolve os problemas, não atende a comunidade. Deu para perceber, ou se eu estiver enganado, está meio sem esperança? Sim, não só eu, mas os outros presidentes de bairro que estiveram aqui, todos têm praticamente o mesmo problema de iluminação pública, congestionamento, limpeza de rodovia, toda sorte de problemas que a Ecovias tem, não só no Vale Verde, mas em todos os bairros ao qual as rodovias margeiam. Agora, Silvano, durante esta reunião se falou muito em acidentes, até mortes, não é? Sim, acidentes, mortes, assaltos, né, pelos congestionamentos, e próximo ao Vale Verde, geralmente entre sexta e sábado, nós temos de 2 a 3 capotamentos naquela curva que dá acesso ali ao Vale Verde. Já comunicamos a Ecovias e também nada foi feito. Os vereadores Guilherme do Salão, Carioca, Batoré, Tinho, Edson Mota e Marcinho, que é o presidente da CEI, estiveram presentes, ouviram os relatos dos moradores e líderes de bairro. Washington, importante, essa foi a 5ª reunião da nossa Comissão Especial de Inquérito. Hoje a nossa reunião teve o intuito de ouvir os líderes de bairros, moradores de diversos bairros da cidade. Então nós tivemos Cota 200, nós tivemos Ilha Caraguatá, tivemos Jardim Casqueiro, Vila Natal, tivemos Vale Verde, Vila Esperança, N bairros que sofrem com os impactos da Ecovias.
E todas as informações que foram apresentadas aqui, ela tem uma importância, que se tornarão conteúdos para a gente debater em audiência com a própria Ecovias e com a Artesp. Então a gente precisa colher todas essas informações, a gente vai para o debate na audiência pública junto com a Ecovias e junto com a Artesp, e em cima disso, né, vamos buscar a solução e, se necessário, encaminhar para o Ministério Público, que é o caminho que tudo indica. Então, só para deixar bem claro ao telespectador, a próxima, então, provavelmente será uma audiência pública. A próxima agora, eu vou estar ouvindo agora os profissionais da saúde. Então, eu preciso ouvir o secretário de saúde, PS Central, UPA, o Hospital Modelo, porque muitas pessoas elas sofrem acidentes na rodovia. E essas pessoas são encaminhadas para o hospital, para o PS, para a UPA, para o pronto atendimento. E às vezes elas têm que ficar internadas, elas necessitam de uma UTI, de uma enfermaria. E aí eu preciso dessas informações para que eu possa discutir com a Ecovias. As pessoas foram atendidas, né? Existe um custo, um faturamento que ficou na cidade de Cubatão, mas quem pode me informar isso são esses gestores. Isso o mais rápido possível? A semana que vem nós estaremos na 6ª reunião, nós precisamos correr para que tenhamos êxito com isso, e após isso aí a gente chama a audiência pública e aí a gente vai estar convidando toda a população para que nós possamos sentar com a Ecovias, a Artesp, para discutir as melhorias de nossa cidade. Depois do intervalo, Comissão Especial de Vereadores se reúnem com representantes da MRS e líderes comunitários da Vila dos Pescadores, isso para tratar de assuntos da conhecida frentona. E teremos ainda a previsão do tempo e o esporte para você. Agora imagens do Pier do Jardim Casqueiro. A movimentação aqui em Cubatão essa semana começando com sol entre nuvens, né? Os termômetros marcam agora 23 graus e nós estamos também pelas redes sociais da TV Câmara Cubatão para você. No Instagram, YouTube, também no Facebook. Não sai daí, voltamos já. Dengue, zika ou chikungunya? A hora de tirar as dúvidas é agora. A minha dúvida é o que diferencia a chikungunya das outras arboviroses? A chikungunya causa fortes dores nas articulações, principalmente pés e mãos, tornozelos e pulsos, que podem se tornar crônicas e persistirem por meses ou anos. Se você sentir dores intensas, procure imediatamente uma unidade básica de saúde. Não espere as dores piorarem. Busque orientação profissional e siga o tratamento indicado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. De volta com o seu N1 para falar que a Comissão Especial de Vereadores, que está discutindo os impactos da frentona lá na Vila dos Pescadores, se reuniu com líderes comunitários e também representantes da MRS aqui na Câmara da cidade. A empresa MRS Logística convocou uma reunião com moradores do bairro da Vila dos Pescadores para tratar sobre o possível fechamento da frentona naquele bairro. Vários moradores preocupados com o que poderá ocorrer se o acesso fechar. Eles estiveram presentes e, segundo a presidente do bairro, Ana Lúcia Roberto, a empresa quer mesmo fechar a frentona. A MRS quer colocar na nossa cabeça, na nossa mente e dentro da nossa comunidade um estudo que eles fizeram com a prefeitura e não com a comunidade. Então, todas as vezes que conversamos, a história é a mesma. Eles não têm um acordo, eles não vêm com uma solução. Eles vêm só mostrando o mapeamento dele, na qual eles querem fechar.
E daqui para frente, quais serão os posicionamentos de vocês, moradores? Agora, aguardar um posicionamento da MRS, juntamente com a Prefeitura, para poder dar um posicionamento para a comunidade. A reunião foi bastante tensa entre todos e cercada também de muita emoção por parte dos moradores. O vereador Xuxa saiu bastante chateado da reunião. Na verdade, eu saí muito chateado, né? Porque a MRS não trouxe solução alguma. Mais uma vez vem com uma narrativa a mesma de sempre, né? Chega nessa casa de lei aqui, praticamente nos respeitando, né? Falando de uma forma agressiva que tem que fechar, entendeu? Sem nenhum tipo de solução. Então a ideia deles é não beneficiar a população da Vila dos Pescadores, pelo que eu entendi, entendeu? E eu acho que a nossa ideia é não fechamento mesmo, na verdade, por conta da entrada o ir e vir das pessoas, dos carros. Uma entrada só, hoje, nesse momento, não seria viável para a população da Vila dos Pescadores. E assim, nós vamos entrar com representação do Ministério Público, né, para que eles analisem isso, para que não tenha esse fechamento, para que não crie um transtorno, não crie um caos, né, na Vila dos Pescadores. O vereador Edson Mota também é morador do bairro e o fato da MRS dar um passo para trás poderá trazer um alívio para os moradores. Quando se trata da mobilidade ali da nossa comunidade, o acesso, eu cresci transitando aquela passagem de nível. Hoje a gente tem uma ideia do fechamento, é algo que nos traz desconforto, né, e temor. Só que hoje saímos daqui contentes e confiantes, né, com o retrocesso da empresa em aceitar esse diálogo com a comunidade, entender que quem utiliza aquela via, que é o munícipe ali, o morador da Vila dos Pescadores, necessita daquela passagem. Então aqui a gente não é contra a inauguração do viaduto, entendemos que é um equipamento de segurança que dará muito mais mobilidade e conforto para os moradores da Vila dos Pescadores, porém a gente não aceita a passagem de nível. E hoje os representantes da MRS ficaram de voltar em 30 dias com outras alternativas, né, e até a possível permanência, manutenção da passagem de nível da Vila dos Pescadores. Ou seja, ou 20, ou 30, ou 60 dias, o mais rápido possível para resolver o problema. Isso, o mais bacana foi de uma forma que a gente conseguiu mostrar para eles a nossa necessidade e eles entenderam, né? Então, acredito que nos próximos meses aí, se Deus quiser até o final do ano, a gente vai estar cobrando, a gente tem uma resolução favorável para a nossa comunidade. Nós falamos agora que no último sábado um acidente foi registrado na altura do quilômetro 46 da rodovia Anchieta, aqui em Cubatão. Segundo informações da Artesp, uma carreta trafegava pela pista sentido sul quando apresentou falha no freio e, sem notar a tempo, aí não conseguiu desviar e colidiu na traseira de um caminhão, o projetando contra a barreira da pista. Depois disso, ainda sem freios, essa carreta acabou colidindo com a traseira de uma outra. Por conta do acidente, o sentido norte da via Anchieta precisou ser bloqueado. Ainda de acordo com a Artesp, 5 vítimas acabaram se envolvendo nesse acidente e foram encaminhadas ao pronto-socorro. A Artesp só não precisou quantas dessas vítimas, se as 5, acabaram sendo encaminhadas para aí o socorro. E falamos de um outro acidente na manhã de hoje que complicou a vida dos moradores e trabalhadores aqui em Cubatão. Um carro branco, como a gente acompanha nas imagens, bateu em um poste na Avenida Tancredo de Almeida Neves, sentido da Vila dos Pescadores, para o centro de Cubatão. Pelo que a nossa equipe apurou no local, não houve registro de vítimas no acidente. Por conta desse acidente, o trânsito precisou ser desviado para a rodovia Anchieta, lateral a essa pista do acidente. Os motoristas acessaram o Cubatão pela Vila Nova, ali no trecho da via Anchieta, e depois, quem precisava, como por exemplo os ônibus, foram aí sentido a Vila dos Pescadores, sentido a Vila São José, para depois retornar aqui para o centro da cidade de Cubatão. Nós procuramos as autoridades responsáveis para ter mais informações sobre a dinâmica do acidente, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos retorno. Apenas a Ecovias Imigrantes que nos precisou que o trecho citado não faz parte da sua concessão.
E agora falamos do tempo por aqui, vamos acompanhar as imagens do Pier do Jardim Casqueiro, uma segunda-feira começando com sol entre nuvens na nossa região, até o momento sem previsão de chuva, tá gente? Vai ficar esse solzinho tímido no meio das nuvens, mas podendo esquentar aqui a nossa cidade de Cubatão depois de dias de chuva. Aliás, só tem dias de chuva ultimamente, né? Os dias de sol a gente tem que procurar no mapa, colocar no Waze aí para ver se a gente encontra, porque tá bem complicado. Os ventos sopram aí 27 km por hora, a gente vai ficar com essa temperatura mais geladinha durante o início do dia para esquentar aí no final. Os termômetros marcam agora 24 graus e no último final de semana os ventos sopraram com força, como nós adiantamos no alerta. Quem acompanhou essa ventania toda no último sábado aqui em Cubatão foi o repórter Lucas Sena. A previsão da Defesa Civil de fortes ventos para nossa região, devido à ação de um ciclone extratropical, se concretizou e amanhã de sábado começou assim. Segundo a Defesa Civil do nosso estado, os ventos chegaram aos 80 km por hora na Baixada Santista. Na região central aqui de Cubatão, próximo ao Paço Municipal, era possível ver os galhos que caíram das árvores no chão. E na feira realizada no cartódromo, muitos feirantes que montaram suas barracas tiveram que desmontá-las. Já quem ficou teve que tirar a lona para que o vento não as quebrasse. Alguns conseguiram tirar antes de mais danos, algo que o seu Carlos, que é da Moca, bairro na capital paulista, mas monta sua barraca aqui na nossa cidade, infelizmente não conseguiu. De manhã não estava. Ventou 3 horas, depois parou. Aí depois voltou, já era 4h30, 15 para 5, aí voltou. Aí infelizmente o senhor teve um dano na sua barraca, né? Prejuízinho aí de uns R$2.000. E vai deixar de ganhar, né? E tem que pagar funcionário, aí é complicado, né? Desde 5 da manhã, que a gente passa em outras feiras, né, para deixar as outras barracas. Tudo desse jeito, esse vento complicado de montar. Corre muito, perigos também. A barraca pode voar, a mercadoria a gente pode acontecer de não vender. Valorizem os feirantes, gente. A mercadoria a gente traz aqui, vocês não sabem 1/3 do que a gente passa para estar aqui. Um dos danos que essa forte ventania que acometeu a nossa região neste final de semana vai deixar na nossa cidade é a queda dessa árvore aqui em frente ao CIESP, na região central aqui de Cubatão. Os 2 postes que ficavam próximos a ela ficaram danificados. A CMT interditou o local. Com o passar da manhã, o vento foi diminuindo a sua intensidade, mas os estragos por ele deixados permaneceram. No Parque Fernando Jorge, próximo ao Campo do Unidos, uma árvore caiu em cima de um terreno ao lado. No Jardim Costa e Silva, uma quadra foi atingida por um galho de uma árvore, danificando a proteção do espaço. Na Vila Nova, ao lado do ponto de ônibus do Hospital Infantil, uma árvore caiu do terreno na Avenida Martins Fontes, obrigando a quem ia sentido a Avenida Nossa Senhora da Lapa a entrar na pista no sentido contrário. Um pouco mais à frente, ao lado da tradicional barraca de frutas que fica na Praça Frei Damião, um galho caiu e bloqueou a ciclovia. Um pouco mais à frente, uma árvore menor quebrou ao meio, impedindo a passagem. Na esquina da Avenida Nossa Senhora da Lapa com a Rua 13 de Maio, mais 2 árvores caíram. Uma sobre um muro que cedeu e acabou atingindo uma moradia e outra que quebrou no meio. No Jardim 31 de Março, próximo à Escola Estadual Professor José da Costa, mais uma árvore se partiu. Galhos de uma árvore que fica dentro da unidade de ensino caíram na rua e acabaram atingindo uma moradia que ficava ao lado da unidade. Na Avenida Tancredo Neves, na Vila São José, um ponto de ônibus tombou devido à força dos ventos. De acordo com a Defesa Civil de Cubatão, também foram registrados danos na Rua São Leopoldo, na Vila Esperança, na Rua Elias Arzur, na Água Fria, no Centro Esportivo Romeirão, na Praça Portugal e na Avenida 9 de Abril. Ainda hoje aqui em Cubatão, na região central, próximo da Câmara da Cidade, do Bloco Cultural, a gente pôde perceber alguns galhos das árvores caídos pelo chão por conta de toda essa ventania. Vamos agora a mais detalhes do tempo que eu preparei para você na manhã de hoje. A terça-feira em Cubatão será com sol e algumas nuvens durante o dia. No período da noite, as nuvens ganham mais força, mas sem chance de chuva. A mínima será de 14 e a máxima 22 graus. Os ventos serão fracos, soprando 8 km por hora. A umidade relativa do ar fica entre 63% e 94%.
E agora vamos de esporte por aqui. É isso, rodou a vinheta do esporte. Lucas Sena vai entrar em campo com a gente. Boa tarde para você, Seninha. Como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Como é que foi o Sena final de semana? acompanhando aí a movimentação, né? Sim. Aqui da entrada da cidade hoje um pouco carregada por conta do acidente. Também acompanhou a movimentação do Enem, mas sim, foi um final de semana tranquilo. O seu? Sim, tudo na paz. Foi um pouco no meio da ventania, né? Eu pude perceber ali. Deu pra perceber um pouquinho no vento? Deu pra perceber, tinha um pouquinho de vento. Se fosse só. um pouquinho atrás, se fosse no ano passado, eu teria falado que eu tava magro. O Richard teve que segurar a Stephanie pra não voar com o tripé. Foi bem complicado, Que loucura, hein? Tudo numa boa, tudo numa boa. Tá bom, então pelo menos o vento passou, não deixou feridos a nossa cidade, maravilha. E você sempre que tiver essa ventania, se proteja o melhor que você pode fazer, sem sombra de dúvidas. Vini, vamos juntos aqui entrar pro esporte agora, porque o Santos faz 2 gols, mas perde pro Flamengo, Sena. E o mais engraçado é que acho que agora você vai adorar, né? Porque com o Neymar tava 3-0. Aí ele tava 1-0 no caso. Aí ele disse que precisava da bola para o Santos poder fazer gols. Ele sai e em 2 minutos o Santos vai lá e faz 2 gols. Vamos contar um pouquinho desse jogo. O que acontece? Santos e Flamengo no Maracanã. Quem saiu na frente foi o Flamengo. Cobrança de escanteio, bola na área, uma confusão ali, bate-rebate. Gabriel Brazão sai de qualquer jeito. Sobrou para Léo Pereira, que cabeceou a bola antes de balançar as redes. Desvia em Zé Rafael e assim o Flamengo abriu o placar. Aí o primeiro tempo acabou 1-0, o Neymar fez esse comentário na entrevista coletiva. Ele, primeiro jogo depois da lesão como titular, estava reclamando muito, né, se queixando, questionando bastante, fazendo, né, uma molecagem, digamos assim. Foi lá ver o segundo tempo, o Flamengo foi lá e ampliou o marcador. Uma cobrança, uma saída despretensiosa do Flamengo, só que quando tem um gênio é assim que faz. A Arrascaeta de primeira mandou a bola para Carrascal, que superou a marcação do Santos, entrou na grande área e chutou forte na saída de Gabriel Brazão, ampliando o marcador para o rubro-negro. Ainda teve um pênalti para o Arrascaeta. O William Arão deu um carrinho na entrada dentro da grande área, o juiz deu o pênalti, Bruno Henrique que foi quem sofreu. A Arrascaeta fez a cobrança, perdeu o pênalti, a bola bateu na trave, como a gente está acompanhando. E aí, só que o Flamengo conseguiu ampliar o marcador. Igor Vinícius estava com a bola dominada, ficou olhando com uma cara de confuso, não sabia o que fazer com a bola, jogou a Deus dará. Nessa, Bruno Henrique aproveitou o vacilo do jogador santista, passou pelo Gabriel Brazão e assim balançou as redes. Isso 3-0. Neymar Júnior saiu aos 40 minutos do segundo tempo, questionando, reclamando a decisão do Vojvoda, saiu do campo, foi direto para o vestiário e ele não viu os 2 gols que o Santos fez com jogadas originárias com a molecada da base. O primeiro gol santista começou com o Gabriel Bontempo, ele mandou a bola na área, num bate-rebate. Tassiano cabeceou para dentro da área, passou da marcação, Bontempo foi lá e diminuiu para a equipe santista. E aos 46 do segundo tempo, Robinho Júnior fez a jogada, ele finalizou. O goleiro Rossi do Flamengo não conseguiu defender, ele acabou sobrando para a área, o jogador santista mandou para dentro da pequena área, Lautaro Dias estava lá para assim balançar as redes. Flamengo 3, Santos 2, esse resultado foi péssimo para a equipe santista, porque o Vitória empatou no Barradão em 0-0 com o Botafogo, assim o Santos está na 17ª colocação com 33 pontos, 2 a menos do que o primeiro time fora da zona, que é o Vitória, que está com 35 pontos. Já o Flamengo, essa vitória colocou o time na liderança da competição, e eu vou te contar por que a gente vai acompanhar, que é um dos tópicos do Jefferson Santos. Que situação, né? Cauã, Neymar foi bem, não foi? Ajudou a equipe santista? Não ajudou? Eu vou fazer um então comentário. Tá bom, né? Neymar foi bem no banco. Aí ele ajudou mais o Santos do que no campo. No banco também reclamando, né? Olha, o São Paulo joga mal e perde para o Bragantino. Foi isso, Jefferson Santos. Num cenário diferente, né? O São Paulo ainda jogando na Vila Belmiro, um jogo muito modorrento, né? Como a gente fala, um jogo onde as equipes não buscavam ataque de forma incisiva, só que quem conseguiu fazer o gol foi o Bragantino. Jojo mandou a bola na área, isso já no segundo tempo. Enzo Dias se enroscou ali com o Lucas Barbosa, o árbitro marcou pênalti, nem precisou ir para o VAR. Quem foi para a cobrança foi Jojo, e você vai ver a cobrança que ele foi, a cobrança fria, calculista, esperou, sempre olhando para o goleiro, ele jogou para um lado, o Rafael foi para o outro, e assim, resultado final, Bragantino 1, São Paulo 0, resultado para o São Paulo continua ali na pré-Libertadores, Jefferson já o Bragantino conquista a sua 2ª vitória seguida e dá uma respirada que estava vendo uma sequência só de derrotas. E quem conquistou também uma vitória foi o Ceará, que jogou melhor aí
e conquistou então lá em Itaquera, é isso, Senna? Exatamente, a primeira vitória do Ceará jogando contra o Corinthians dentro de Itaquera. Até então tinham sido 9 jogos, 5 vitórias corintianas e 4 empates. E o gol foi esse daí, contra-ataque puxado por Lucas Mugni, ele abre na ponta direita, Pedro Henrique manda de primeira para a área, Galeano bateu quase escorregando ali, conseguiu finalizar e assim balançar as redes. Resultado final, Corinthians 0, Ceará 1. Esse resultado faz o Ceará ultrapassar o Corinthians na tabela, Jefferson Santos. E falamos agora de Mirassol, que venceu o Palmeiras pelo Brasileirão. E é isso, e esse resultado ajudou o Flamengo a liderança. O primeiro gol do Mirassol foi logo no comecinho de jogo. Lucas Ramon fez a jogada para cima do lateral esquerdo Piquerez, mandou a bola na área, Gabriel conseguiu dominar e finalizar na saída de Carlos Miguel. Aos 30 do primeiro tempo, cobrança de escanteio, o goleiro Walter saiu, reclamou de falta. Vitor Roque não tinha nada a ver com isso, o Tigrinho foi lá e fez esse belíssimo gol de bicicleta, de primeira, sem imaginar, sem olhar para onde estava. Só que aí o Mirassol conseguiu ampliar o marcador. O Reinaldo, com esse latereio que a gente vai ver, ele cobrou o lateral, a bola foi diretamente na cabeça de João Vitor, que nem precisou sair do chão, nem precisou pular, conseguiu balançar as redes, e assim o Mirassol, a grande surpresa do campeonato, vence o Palmeiras e facilitou a vida do Flamengo. Jefferson Santos, 2-1 pro Mirassol. É isso, e assim encerramos o seu N1 com notícias de Cubatão, do Legislativo e também do esporte para você. Nós vamos ficando por aqui, porém, logo mais às 6h15, o Lucas volta com a segunda edição desta segunda-feira. É isso, Jefferson Santos, com mais informações da Casa de Leis, da Rainha das Serras, do Estado do Brasil, pelo 48.2 da sua TV, ou também ao vivo pelas nossas redes sociais, Facebook e no YouTube, só você pesquisar TV Câmara Cubatão. E nós também estamos no Instagram, siga a gente por lá, você confere as nossas reportagens e também os nossos bastidores. Uma ótima tarde para você. Uma excelente tarde, uma boa semana, até amanhã. Tchau!